Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Neves, eu sou consultora da Ibis Immigration aqui na cidade de Toronto. É um grande prazer estar aqui gravando essa live diretamente do nosso escritório, que acabou de ser inaugurado. Esse escritório eu já começo fazendo um convite para vocês, venham nos visitar. A gente está localizado na Sheppard Yonge Station, super conveniente, ligação direta com o metrô, vai ser um prazer recebê-los. Se você está aqui em Toronto, a gente é a sua consulta presencial, venha conhecer a nossa equipe. E vai ser com certeza um prazer, já desde o início da sua vinda, começar a traçar um plano de migração assertivo que vai viabilizar a sua migração para o Canadá. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas que vocês, atenderam ao nosso chamado, deixaram alguns questionamentos sobre imigração, algumas pessoas perguntaram sobre alguns processos provinciais, self-employed. Então vai ser um prazer hoje responder, esses questionamentos, mas é muito importante que vocês tenham em mente que o acesso à informação que a gente tem a partir dessas perguntas é restrito, é um pouco limitado, então talvez nós não consigamos, nesse primeiro contato, endereçar as especificidades de cada caso. Mas vamos lá. A primeira questão é da Vivi Parísio. Vivi, muito obrigada pelo seu questionamento, ele é um questionamento super abrangente, eu vou fazer o meu melhor para conseguir responder a tua questão. O que a Vivi pergunta para a gente? Ela gostaria de saber a respeito das províncias do Atlântico, sobre imigração, mercado de trabalho e administração, colleges e fazer uma pós-graduação na área. Beleza. A Vivi tem 2 filhos, um de 12 e um de 8 anos, então certamente o processo de imigração vai ter que tomar conta também de uma família, não é apenas um aplicante. O que é bacana, Vivi, do projeto de imigração do Atlântico? Ele é uma parceria, um piloto, uma parceria entre o governo federal e as províncias de New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Príncipe Edward Island. E por que ele está sendo tão procurado pelos brasileiros? São alguns fatores que eu posso citar. A questão da proficiência do inglês. CLB4, para os 3 streams que esse programa oferece, é a proficiência que a gente precisa. Quando eu falo de CLB4, é um nível de inglês bem básico. Então, isso é um chamariz, isso é algo que atrai muitos brasileiros. E, além disso, o custo de vida dessas províncias. É um custo, se comparado com as outras províncias do Canadá, um custo abaixo. Para vocês terem uma ideia, em algumas cidades de New Brunswick, por exemplo, o custo de vida ele pode ser até 5% menor do que um average das outras províncias. Já, por exemplo, Prince Edward Island, a gente vê um average de quase 1% de um custo de vida mais barato. Então, são fatores certamente que vão atrair muitas pessoas. Para emigrar para essas províncias, o que é bacana? Tem alguns streams, talvez para você, o Intermediate Skilled Worker Program é uma opção. Você já está na área de administração, no Brasil, então eu entendo que quem quer emigrar, certamente, tem que estar disposto a, eventualmente, no início, ter um trabalho que não é na tua área, mas certamente, o imigrante quer buscar algo onde ele possa usar suas qualificações. Esse tipo de programa, ele vai aceitar até pessoas que estiveram no Brasil, ou enfim, no seu país de origem, uma experiência de trabalho que não é necessariamente NOC 0 A ou B. Então, até profissões NOC C, por exemplo, açougueiro, motorista de caminhão, essas pessoas elas têm a oportunidade de imigrar, sim, para a província do Atlântico, que é muito bacana. Então, a necessidade vai ser sempre, é importante ter em mente o CLB4 em relação ao inglês, o nível básico de inglês, e também você vai ter que fazer o seu ECA, que é o credenciamento, o Assessment Educacional. E, por fim, você vai ter, para qualquer um dos streams, ter uma job offer. Como você, Vivi, me perguntou sobre o programa de estudo, eu imagino que você está interessado, então, no Atlantic International Graduate Program, que é muito bacana. Mas o que é importante que você se atente desde agora? Na escolha do teu curso, ele vai ter que ser um curso full-time, numa instituição pública, e um curso de 2 anos, tá bom? Então, a pós-graduação de 1 ano não seria o suficiente para esse stream. Em relação ao colégio, à escola das crianças, você como um estudante internacional de um college público, uma universidade pública, os seus filhos eles têm o direito, sim, de estudar, de ter um study permit e sem nenhum custo.
tá bom? Então, isso para o ensino médio, ensino fundamental, mas depois disso, os cursos terão que ser pagos, né, no nível superior. Essa foi, então, ela me perguntou também sobre o custo de vida, eu creio que eu consegui, né, de forma bem geral, explicitar que realmente essas províncias, elas têm esse atrativo de ter um custo de vida mais baixo. Em relação à tua profissão, o que a minha pesquisa mostrou? Né? É uma pesquisa superficial, eu teria que entender qual que é a tua área, se é uma área mais administrativa geral, enfim. Mas a província que me parece ser um pouco menos atrativa é Prince Edward Island, e as demais províncias, elas me parecem ser um polo de atração maior para a área de administração. Tá bom? Essa foi a primeira pergunta. Vamos ver a próxima. O Dan Nobre. Então, ele está com a mesma dúvida, né, que eu acabei de responder, mas ele também tem interesse em relação à Ottawa, bacana, aqui na província de Ontário, né, da onde eu falo para vocês agora. E o Dan tem um filho de 11 anos, e a diferença aqui é a seguinte. A esposa tem 13 anos de experiência como bancária, e ele 21 como jornalista, né, ligado à tecnologia. Quem seria o principal aplicante? Essa questão. Bom, Dan, com base nessas informações, o que eu posso te dizer é que a experiência de trabalho, né, que você tem como que a sua esposa tem como bancária e que você tem como jornalista, certamente é muito significativa, coloca vocês numa posição bacana, né, se a intenção é imigrar, mas eu optaria, né, especialmente porque você é da área bancária, por uma província onde, né, aqui em Ontário, por exemplo, o Centro Financeiro do Canadá, e certamente vocês teriam mais opções, né, em termos de emprego, inclusive para a área de jornalismo. Mas entre as províncias do Atlântico e Ottawa, eu optaria por Ottawa. Tenho certeza que vai eventualmente abrir mais possibilidades, né, no mercado de trabalho. Em relação a quem deveria vir trabalhando, eu suponho que a sua pergunta, na verdade, é quem deveria vir estudando, não? Porque o cônjuge de quem vem estudando num programa, né, full-time e também no colégio público pode trabalhar. Essa escolha, ela tem que ser feita com bastante cuidado e ela leva em consideração muitos e muitos aspectos. Então, eu aconselharia que você agendasse uma consulta conosco para que a gente consiga, né, fazer um acesso mais detalhado do teu perfil e responder melhor o teu questionamento, conseguir direcionar de uma forma apropriada, porque toda escolha que você fizer agora, especialmente essa, quem que deve vir estudando, isso é chave para, né, lá na frente, um processo de migração ter sucesso. A próxima pergunta, vamos lá. Renata. A Renata pergunta: preciso validar o meu diploma antes de dar entrada na Express Entry? Ou eu posso fazer isso após receber o convite? Renata, vai precisar sim, tá? O Education Credential Assessment, ele é um movimento, ele é uma ação que você tem que fazer antes, você precisa ter o teu diploma validado para que a gente consiga entender, né, e imputar no sistema, no momento da criação do teu perfil, qual é a tua qualificação educacional. Então, tanto o ECA quanto o IELTS, né, o General Training, eles são documentos mandatórios para a abertura do perfil. E o diploma de farmácia equivale à mesma pontuação de quem tem mestrado? Provavelmente sim, tá? O diploma de farmácia, ele é um professional degree e ele geralmente é validado como um mestrado, ou seja, não como um mestrado, mas ele te atribui pontos como um mestrado, né? Então, essa pontuação, como você me perguntou, se ele vai automático. Não, no momento que a gente está criando o perfil, a gente, com base no teu ECA, com base no teu IELTS, enfim, nas outras informações que você vai nos fornecer, nós imputamos essas informações no sistema, o sistema gera uma pontuação, e aí você vai ser ranqueada, né, com base nessa pontuação. Então, o ECA, ele precede a criação do perfil, tá bom? Jonathan, eu sou bacharel em Educação Física, com pós-graduação em Cinesiologia e Biomecânica. Bacana. Posso fazer a validação dos diplomas lá? E se as cargas horárias forem as mesmas, posso tentar o emprego com o diploma? Bom, aqui, Jonathan, tem duas questões que
que precisam ser endereçadas. A primeira delas é certamente, se a tua intenção é migrar para o Canadá, você certamente vai precisar fazer a validação do seu diploma, que é o ECA que eu comentei agora, respondendo a questão anterior. A grande questão é que a validação do diploma, ela não necessariamente vai te permitir se engajar em atividade remunerada no Canadá. Porque muitas profissões, elas são regulamentadas. No seu caso, por exemplo, a profissão é regulada, aqui em Ontário, pelo menos, por um órgão. Então, você teria que, certamente, validar a sua credencial educacional. E, no segundo momento, aplicar para esse órgão regulador. Ele vai dizer se você pode ou não, então, trabalhar. E, a partir desse momento, você conseguiria trabalhar na sua área. Mas o que é bacana, né, para quem é da área dos esportes? Você pode vir para o Canadá, né, desde que você tenha o seu work permit, trabalhar, por exemplo, como técnico amador. Você pode dar aulas particulares em escolas de esporte, por exemplo, ou você pode, inclusive, algumas academias, elas te oferecem uma posição de personal trainer, que vai exigir ali um certo treinamento, mas é um treinamento feito aqui no Canadá mesmo, né? Ele não é necessariamente relacionado ao teu background no Brasil. Então, tem algumas opções, né, para quem é bacharel na área de educação física e para quem já é licenciado, e aí já não é educação física apenas, quem é licenciado tem algumas opções também para dar aula, mas tem que novamente passar por um processo junto ao órgão regulador, que aqui em Ontário é o Ontario College of Teachers. Tá bom? Então, para isso, você vai precisar certamente acessar a tua credencial educacional. Esse é um primeiro passo. E é bom ter em mente que não necessariamente você vai trabalhar, né, então, como educador físico no primeiro momento, até você ter a devida licença para isso, mas tem outras opções que se abrem, com certeza, né, sem que você tenha essa licença. E é bom sempre explorar, então, o mercado de trabalho, a tua vista para onde você está vindo, para entender melhor quais vão ser, né, as suas opções de trabalho. Bom, a próxima questão, Marceli Lima. Eu quero saber quanto é a comprovação de fundos para self-employed e se a pontuação atingida implica na aprovação do processo. Marceli, obrigada pela sua questão. Muitos dos nossos clientes certamente têm a mesma dúvida. Então, como é que funciona a comprovação de fundos para o self-employed? Ela, na verdade, não há nenhuma exigência, né, para esse programa específico de imigração em relação ao net worth que você tem, em relação, né, ao montante de dinheiro que você tem. No entanto, você vai precisar, né, ter 2 anos de experiência relevante como self-employed, isso é muito importante. E também, no momento que você vem para o Canadá, se você vem com a sua família, vem sozinha, o que o governo espera de um aplicante do self-employed? Que ele venha para cá e continue as suas atividades como self-employed. Então, isso pode ser que gere, que precise, né, que você faça um certo investimento. Então, nessas condições, você teria, sim, que demonstrar que você vai ter a habilidade de continuar trabalhando e também, né, no momento que você vem do settlement, que você e a sua família não vão passar por necessidades financeiras. Então, a comprovação financeira, se existe uma comprovação mínima, não. A resposta é não, mas ainda assim é importante que esses aspectos que eu mencionei sejam considerados. E a pergunta dela ainda continua sobre a pontuação atingida. Como é que funciona, então, para o self-employed a questão da pontuação? Numa escala de 0 a 100, existe uma nota de corte, que é 35 pontos. E essa nota de corte, ela diz respeito à tua elegibilidade. Então, se você atinge esses 35 pontos, e aqui eles estão baseados na sua idade, no seu nível de escolaridade, na sua experiência profissional, e também na sua proficiência em inglês ou francês, uma das línguas oficiais, se você, então, atinge esses 35 pontos, você pode participar desse programa, você pode ser, eventualmente, né, então, selecionada entre os candidatos a ser uma potencial candidata, né, para o self-employed. O que acontece? Se a pontuação ela é determinante, ela não é determinante, mas a grande verdade é que se a tua pontuação está próximo da casa dos 100, isso quer dizer, dos 100 pontos, isso quer dizer que você é uma candidata excelente, porque a sua idade ainda vai te permitir vir para o Canadá e produzir bastante, enfim, contribuir com a economia do país. Enfim, todos esses aspectos que eu falei, não só a idade,
Se você atinge essa pontuação próxima do 100, isso mostra, então, que você é uma forte candidata, o que é muito bacana. Mas, novamente, essa pontuação ela não vai interferir diretamente se você vai receber o PR através desse programa ou não. Ela é mais uma nota de corte de elegibilidade, 35 pontos numa escala até 100. Tá bom? Em relação... Vamos para a próxima pergunta, se eu creio que consegui responder. Gil Filho. Quais são os programas de trabalho e estudo com maior possibilidade de êxito na área de ciência de dados? Gil, bom, eu posso falar aqui pela província de Ontário. A Data Science é uma área, né, você conhece melhor do que eu, inclusive, mas é uma área que tem várias formas, vertentes para atuação. O que eu posso te garantir aqui em Ontário, também na província de BC, o mercado é super aquecido. Com certeza você vai encontrar informações a respeito se você acessar o Job Bank e também o LinkedIn. Esse seria o meu conselho para você inicial. Eu posso te assegurar que é uma área com muita demanda, né? Você não vai ter grande dificuldade para encontrar um trabalho qualificado, mas aí também você tem que considerar a questão da sua proficiência na língua, a questão do seu background, em que área dentro do Data Science você estava atuando no Brasil, né? Que isso certamente vai te ajudar a conseguir um emprego aqui no Canadá, ou mesmo se você está no Brasil, uma oferta de trabalho. Então, eu exploraria, se eu fosse você, com muito afinco, o Job Bank e também o LinkedIn para entender quais são as suas opções dentro dessa área. O que a gente pode também fazer por você? Te indicar um consultor educacional, e esse consultor educacional ele vai conseguir explorar com você as opções de curso, né, que são opções de curso em qualquer província que você, porventura, deseja imigrar. Então, essa é uma segunda opção. A nossa equipe vai ficar feliz de te passar um contato, tá bom? Bom, a próxima pergunta é da Amanda. Obrigada pela pergunta, tá, Amanda? Eu sou bacharel há 7 anos em design gráfico, bacana, e atuo como fotógrafa há 1 ano. Legal. Sempre trabalhei como self-employed, mas fiz o estágio remunerado. O estágio ele pode contar, assim, como experiência de trabalho. Ele é muito importante que ele seja um estágio, enfim, remunerado, como você disse que de fato é. Bacana. Então, eu gostaria de saber qual seria um bom caminho para ir para o Canadá. Fazer uma pós-graduação em fotografia ou eu posso aplicar como self-employed? Bom, Amanda, como self-employed, nesse momento, se a tua aplicação de self-employed se basear no fato, né, na tua profissão de fotógrafa, hoje, infelizmente, você ainda não se qualifica, né? Para que você se qualifique, o que é exigido para o self-employed? Pelo menos 2 anos de experiência relevante, né, na profissão que está embasando a tua aplicação. Nesse sentido, o que você poderia explorar? Porque você já é bacharel, então dependendo do seu nível de inglês, você tem experiência de trabalho, enfim, a gente precisaria fazer um assessment mais completo do teu perfil para entender se de repente o Federal Skilled Worker é uma opção para você. Quem sabe um segundo diploma não é necessário, quem sabe você já está pronta e não sabe. Então, eu te convido a fazer o nosso free assessment, responder o nosso questionário e quem sabe você já está pronta e não precisa fazer um segundo diploma. E se você, eventualmente, né, esse segundo diploma for algo que vai aumentar a tua pontuação significativamente, o meu conselho certamente vai ser: venha para o Canadá, venha estudar fotografia aqui, tá bom? Isso vai te dar pontos, isso vai pontos extras, né, se você escolher um college público, e além disso, você já vai conhecer o mercado, já vai, como estudante full time, você vai poder trabalhar part-time, então você já consegue se engajar em atividades remuneradas, conhecer o mercado, enfim, isso vai te abrir certamente portas, eventualmente, inclusive, para o Canadian Experience Class. Tá bom? Depois de 1 ano de trabalho full-time aqui no Canadá. A próxima pergunta, Hannah. Há oportunidade de emprego na área de gerenciamento de projetos de TI? Obrigada, Hannah, pela pergunta. Com certeza. Especialmente em BC e Ontário, né? O mercado, como eu já respondi, né, para um outro cliente que nos deixou uma pergunta, é um mercado super aquecido, né? O gerenciamento de projetos também é uma área extensa. Então, o que a gente percebe, né? Profissionais de TI
independente, né, qual é a sub-área, eles são super bem aceitos, né? Os profissionais brasileiros que têm uma qualificação de experiência de trabalho no Brasil, eles são super bem aceitos aqui no mercado canadense, então certamente tem muita oportunidade de emprego também. Aqui, tanto em Ontário, como em BC, em British Columbia, e você pode explorar outras províncias, nós ficaremos felizes, né, de te atender, entender um pouquinho melhor como é o seu perfil, para que a gente consiga, né, endereçar, traçar uma estratégia assertiva para a tua imigração. Novamente, fica a minha dica, é bom você já começar a pesquisar as oportunidades de trabalho, LinkedIn, JobBank, são duas fontes muito importantes para isso, tá bom? A Hannah deixou uma outra pergunta. Ela consegue imigrar para o Canadá ainda este ano? É possível sim, Hannah, com certeza, né? Desde agora, já que, né, partindo desse princípio que é possível, se a gente contar, por exemplo, para o Federal Skilled Worker, um processamento de 6 meses, ainda assim, Hannah, nós temos casos no escritório que o processamento sai em 20 dias após o recebimento do Invitation to Apply. Então, com certeza, é um plano viável, mas você precisa se planejar, você precisa se informar e, por favor, conte conosco, conte com a nossa equipe, tá bom? A próxima pergunta, vamos lá. Carolina França. Carolina, ela pergunta: olá, bom dia, em relação ao meu perfil no Express Entry, ele tem prazo de validade depois de criado? Tem. Carol, o prazo é 12 meses. Criou o teu perfil no Express Entry, você tem 12 meses, né? Se eventualmente você não for convidada para aplicar em nenhum dos draws nesse período de 12 meses, e lembrando, né, as chamadas, elas são geralmente, a gente tem 2 chamadas por mês, o que a gente tem que fazer? Criar um novo perfil para você. E aí, nesse momento, que é importante a consultoria, tá? Nós fazemos todo esse acompanhamento, e se eventualmente a tua pontuação está um pouco baixa, você faz uma nova prova de inglês, a sua pontuação sobe, o nosso trabalho vai ser de monitorar isso, de fazer os updates necessários, né? Porque certamente a gente quer que você receba um convite em 12 meses e não tenha que abrir um novo perfil. De toda forma, no momento que você conta com um consultor de imigração, é ele que vai se preocupar, então, com esses detalhes, com a reaplicação, com a criação de um novo perfil após os 12 meses, tá bom? A próxima pergunta, vamos lá. Fernando Moser. O Fernando pergunta sobre o NOC da Express Entry. E eu trabalho na mesma empresa há 13 anos, legal, passei por vários cargos administrativos. Olhando a tabela NOC, eu não consegui decidir somente por um. Isso é muito comum, tá, Fernando? Às vezes cai NOC 0, às vezes no NOC B. Eu imagino aí, então, que você, né, você está se referindo aos momentos, né, da tua carreira. Você atua em diversas posições, às vezes na mesma empresa ou em empresas diferentes. Enfim, é super comum que às vezes, né, quando nós estamos analisando os nossos tasks, né, as atividades que nós exercemos para um determinado empregador, numa determinada função, numa determinada posição, desculpa, é muito comum que a gente tenha ali uma certa dificuldade para encontrar, né, um NOC. Mas o consultor de imigração vai poder fazer esse trabalho com você, porque o NOC, né, a comprovação da tua experiência de trabalho no Federal Skilled Worker, por exemplo, ele é o cerne da tua aplicação. Em nenhum momento essa tua experiência de trabalho vai poder ser questionada pelo oficial de imigração, porque isso geraria uma negativa. Mas então, vamos direto para a pergunta dele. Se ele pode, então, às vezes cair no NOC 0, no B, e na hora de comprovar o tempo de experiência, ele pode somar os tempos de cada NOC? Pode, certamente pode. Então, por exemplo, você trabalhou numa empresa, você começou numa posição, você galgou novos postos dentro dessa empresa, certamente esse conjunto, né, desde que ele seja NOC 0 ao B, ele pode ser, sim, contabilizado. Mas, na criação do dossiê da tua experiência de trabalho, a gente vai ter um cuidado extra para que fique claro para o oficial, por exemplo, o salário que você recebeu enquanto estava exercendo cada uma dessas posições. Com certeza, né, o alinhamento com o NOC é essencial. Então, se você mudou 5 vezes de posição dentro da mesma empresa, nós vamos ter esse cuidado de construir esse dossiê de forma alinhada com cada NOC, com cada atividade que você exerceu, tá bom?
E tem mais uma pergunta dele, que é: a empresa vai me fornecer uma carta com o nome de todas as funções que eu exerci. Perfeito. Aí tem um outro documento da empresa que vai explicar cada função. Se ele pode juntar, então, esses dois documentos para comprovar o nome. Pode, certamente pode, mas, como eu te disse, é muito importante, né, que você atente para esses detalhes, né? Todas as suas experiências, elas têm que estar descritas individualmente. Se foram posições diferentes que você assumiu, inclusive, atentar para os detalhes em relação ao salário que você recebia para cada função. Ele tem que ser compatível, né, com as atividades que você estava exercendo, tá bom? Vamos lá. Para a próxima é o projeto To Canada. Eu, como aplicante principal, pontuo mais que meu marido por conta da idade. No entanto, eu sou enfermeira e ele é engenheiro na área de TI. O que é melhor, eu ou ele? Bom, eu imagino que a sua pergunta é quem é o melhor aplicante principal, né? E aqui eu estou supondo que você está, de repente, tendendo para um processo federal. O que acontece? Quando a gente fala de um processo federal, um Federal Skilled Worker Trades, ou mesmo o Canadian Experience Class, a idade ela vai pesar. Então, de forma geral, e eu aqui estou te respondendo sem ter um acesso, né, maior ao teu perfil, de forma geral, o que acontece? Pelo processo federal, eu indicaria, então, né, com base nessas informações rasas que eu tenho, que o indicável é que a pessoa mais jovem, especialmente com um gap de idade muito grande, que ela seja o aplicante principal. Agora, se nós falarmos de processo provincial, e aí eu não sei se você já está no Canadá, se em que província você está, enfim, mas de forma geral, processo provincial com o suporte do empregador, por exemplo, a idade ela não tem peso. Por exemplo, aqui na província de Ontário, a idade ela não vai ter peso. Então, se eventualmente o seu esposo, né, que é da área de TI, se ele, por exemplo, estiver em Ontário, ter uma oferta de trabalho, então ele poderia ser, com certeza, o melhor aplicante, né, o aplicante principal. Então, eu te convido, né, a fazer um free assessment conosco, agendar uma consulta. Se você está aqui em Ontário, venha presencialmente até o nosso escritório, vai ser um prazer te atender. E se você está no Brasil, a gente marca uma consulta também e a gente consegue ir no detalhe do teu perfil, no detalhe do perfil do teu esposo e traçar essa estratégia de quem que é o principal aplicante, porque isso é algo extremamente importante. A próxima pergunta, vamos lá. Lívia, minha xará. Oi, Lívia, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Com relação à comprovação de fundos, existe algum problema em utilizar uma conta bancária no Canadá? Isso vai ser visto com maus olhos? Não, não vai ser não, Lívia. Não tem problema nenhum. A comprovação financeira, independente se a sua conta está no Brasil ou em outro país, ou mesmo no Canadá, ela é exatamente a mesma. O que se exige a nível documental é exatamente a mesma comprovação. Se a sua conta está aqui no Canadá, você talvez vai ter uma facilidade um pouco maior, né? A carta já vem em inglês, você já vem com todas as informações que você precisa, e às vezes, quando a gente está no Brasil, pode acontecer deles fazerem a carta, por exemplo, em português, e você tem um gasto extra para traduzir. Mas em termos de documentação, não faz diferença se sua conta está no Canadá ou está no Brasil, tá bom? A Lívia deixou uma outra pergunta. Um curso de pós-graduação, postgraduate de 1 ano, dá direito ao work permit para o meu marido? Se for num college público, dá sim. Dá direito às minhas filhas estudarem de graça? Num college público dá sim. Isso também vai variar de província para província, tá? Mas, de forma geral, tem algumas pessoas que estudam no college privado e não tem problema de matricular seus filhos sem pagar nenhuma taxa, tá bom? Mas, a princípio, sim. E dá direito ao PGWP? Ele vai dar direito ao PGWP. Como é que funciona o PGWP, Lívia? Ele vai ser pelo período do teu curso. Então, se você, por exemplo, o principal aplicante, veio para o Canadá para fazer um curso de pós-graduação de 1 ano, o seu PGWP vai ter duração de 1 ano. Então, se de repente você fez um curso de entre 1 ano e 2 anos, vai ser exatamente, né, você pode receber um PGWP por esse período. Então, se for um curso de 16 meses, um PGWP de 16. Mas se você optar, e aí às vezes é uma boa opção, vale a pena você conversar com o consultor, agendar uma consulta para a gente definir isso,
Se o teu curso for de 2 anos, aí o PGWP pode ser de 3, tá bom? E a última pergunta da Lívia é, no tempo do PGWP, meu marido continuaria com o Work Permit? Eu vi aqui que alguém te respondeu. Lívia, se o curso for um college público, te dá direito a tudo isso sim, correto. O PGWP tem a duração de 1 ano, se o curso for de 1 ano, perfeito. E o seu marido, a pessoa respondeu, continua com o Open Work Permit durante esse período do PGWP. Aí tem um porém. Qual que é esse porém? O seu marido ele é elegível a aplicar para um Open Work Permit no momento em que você está aplicando para um PGWP apenas se você tiver uma job offer no NOC 0A ou B. Tá bom? Então, essa é uma informação muito importante que pode, eventualmente, lá no futuro, gerar frustrações se você não conhecer certinho como é que funciona. Então, se você veio, estudou 1 ano, tem uma job offer no NOC, o seu marido pode aplicar também para um Open Work Permit, e a duração do Open Work Permit dele, assim como do Study Permit dos seus filhos, vai estar vinculado à duração do seu PGWP, tá bom? Bom, eu tenho algumas perguntas ainda aqui para responder. Vamos lá. Cris Petit. Cris está perguntando sobre visto de self-employed. Cris, eu tive a oportunidade no começo dessa live de falar um pouquinho sobre o programa de imigração self-employed, né, que é destinado a pessoas que trabalham como self-employed. Na verdade, aqui não seria um visto, né? É um programa de imigração. Eu te convido, então, se você chegou agora na live, a retomar, então, o vídeo para você ter um pouquinho mais de informação a respeito disso, tá bom? Laís. A Laís me pergunta, Laís Viana, vocês sabem qual seria o NOC indicado para o estágio na área de direito? E ela pergunta também, é verdade que a carta do empregador não pode mencionar o NOC? Laís, nós sabemos, com certeza nós sabemos, nós precisamos só conhecer, né, quais são as atribuições que você exerce ou exercia enquanto você era estagiária, porque a questão do título da tua profissão, ela não é determinante para que a gente determine, né, o NOC. Então nós precisamos conhecer mais a fundo o que você fazia no seu trabalho, quais eram as suas atribuições para poder definir o NOC. E em relação se não pode ter o NOC na carta, pode ter o NOC. Pode ter o NOC sim, como também pode não ter o NOC mencionado, e isso não é algo que vai fazer a diferença, tá bom? Eu tenho aqui mais 2 perguntas, vamos lá. A penúltima. Agatha. A Agatha pergunta, eu e meu marido não temos um inglês muito bom. Tudo bem, não tem problema. Compensa ir ambos com visto Working Holiday Visa ou com 1 ano de estudo e o outro com Open Work Permit? Licença, desculpa. Bom, vai depender, Agatha, vai depender muito do perfil de vocês. A pergunta número 1 que eu faria para vocês é, vocês querem migrar para o Canadá? Porque se vocês querem migrar, né, no segundo step, depois de vir, por exemplo, com o Open Work Permit e um spouse estudando, ou os dois com Working Holiday Visa, essa decisão, ela vai impactar um processo de imigração. Qual que seria a diferença? Se você opta por aplicar para um Working Holiday Visa, tanto você quanto o seu cônjuge, o que acontece? Vocês dois podem vir para o Canadá, trabalhar full-time, né, por um período determinado, e sem possibilidade de estender como trabalhador. Seria, no caso, então, estender eventualmente como estudante, um como estudante e o outro como Open Work Permit. A grande questão é, se a tua intenção é emigrar, talvez vai ser mais produtivo se você optar, ou você ou seu cônjuge optar por vir estudando, o outro vem trabalhando. É importante lembrar, né, que o estudante de um college público, uma instituição pública de ensino, ele pode trabalhar part-time. Então, não é que ele não pode trabalhar, você teria essa opção, mas não, diferentemente do Working Holiday Visa, você trabalharia apenas part-time, ou você ou seu spouse, né, quem fosse o estudante. Mas o que a gente tem que considerar? Né? O impacto que um segundo diploma poderia ter, por exemplo, para o seu perfil, o impacto que um ano de estudo ou 2 anos de estudo teria na sua pontuação, de repente, para a imigração. Então, para que a gente consiga, né, traçar uma estratégia assertiva em relação a isso, o planejamento é essencial. A opção de quem seria o principal aplicante também é muito importante, e é bacana que você, né, desde agora, já que você está no Brasil, imagino eu, comece a se planejar, conte com a gente, para que a gente faça um acesso individualizado
tanto seu quanto do seu esposo, para que a gente consiga entender, né, o que precisa ser trabalhado, ou, eventualmente, apenas se você já tem, por exemplo, 2 diplomas, o nível de inglês, você disse que não é muito bom, mas talvez você nunca fez o IELTS, né? Pode ser que quando você for fazer o IELTS, o General Training, você tenha uma surpresa, o seu inglês seja melhor do que você imagina. Então, é um conjunto, né? São muitas as variáveis que a gente tem que analisar para conseguir entender qual seria o melhor caminho, tá? Não venha para cá sem antes marcar uma consulta com a gente, porque informação é a melhor maneira de você se planejar de uma forma assertiva, tá certo? E a última pergunta é do Gabriel. Gabriel, ele me pergunta o seguinte: olá, Lívia. Oi, Gabriel, tudo bem? A área de logística tem bastante demanda para trabalhar. Isso é uma afirmação, realmente. Supply chain, logística tem aqui no Canadá muita demanda. Isso é uma grande verdade. Trabalho na área de logística, indústria multinacional e tenho interesse em migrar para o Canadá. Perfeito. Estou me formando em administração. Tá, aqui ele não me fez nenhuma pergunta direta, mas o que eu imaginei então, Gabriel, que você está em busca de orientação. Se a tua formação em administração é a tua primeira formação, eu te aconselharia a finalizar essa formação, né, a ter esse diploma, e aí eu precisaria analisar qual que é essa tua experiência de trabalho. Se ela é uma experiência de trabalho de pelo menos 1 ano, né, contigo. Se você, por exemplo, tem é uma experiência de trabalho no NOC, né, é importante enfatizar, uma experiência de trabalho qualificada. Então, se você tem a formação, 1 ano de experiência qualificada de trabalho aí no Brasil, a gente tem que entender qual que é o teu nível de inglês, saber da tua idade, enfim, uma série de variáveis para que a gente consiga traçar, né, qual seria um caminho bacana. Mas, possivelmente, você é um candidato, inclusive, para emigrar desde o Brasil. Não deixa de marcar uma consulta, vamos ir a fundo no assessment do teu perfil, conseguir entender o que falta ou se falta alguma coisa, porque é muito vantajoso, né, se você tem um perfil, já vir como imigrante, já vir como PR, né, como residente permanente, isso certamente te abre muitas portas, te coloca numa posição de vantagem, né, no mercado de trabalho, porque você não tem aquela limitação em relação ao teu tempo de work permit, e certamente, né, todas as outras todos os benefícios que um residente permanente tem se comparado a quem vem estudar, por exemplo. De toda forma, é muito bacana explorar as suas possibilidades. Você está se formando agora, eu creio que você é um jovem aplicante, então, mesmo que uma possibilidade de estudo seja o caminho, não deixe de, antes de se definir, conversar com um consultor para entender realmente o que vai ser o caminho, qual vai ser o caminho mais assertivo para viabilizar a imigração para o Canadá. Tá bom? Bom, eu selecionei essas perguntas ao longo da manhã. Eu espero que, né, a partir de perguntas pontuais eu tenha conseguido responder perguntas de outras pessoas. E se você deixou a sua pergunta, não se sentiu contemplado, né, por uma questão de tempo, eu não vou me estender, mas se você não se sentiu contemplado, fique tranquilo, que a nossa equipe vai responder o teu questionamento. Novamente, sinta-se à vontade para marcar uma consulta. Conhecimento é a chave para um planejamento de sucesso. Conte com 5 consultores regulamentados aqui da Visa. Nós vamos ter o maior prazer de te atender. E, novamente, se você está aqui em Ontário, GTA, Toronto, venha visitar nosso escritório Shepherd Young. Nós vamos ter o maior prazer de te atender pessoalmente, de entender qual é o teu perfil e o que precisa ser trabalhado para que você atinja o PR, ou mesmo, de repente, você já está pronto e nem sabe. Não deixa passar essa oportunidade, tá bom? 2018 é o ano de migrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, por favor, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!